Pessoal, graça e paz. Eu assisti um vídeo novo do Iago, do canal Dois Dedos de Teologia, e mais uma vez fiquei triste com mais um vídeo do Iago, né? Com todo respeito à pessoa dele, com todo respeito aos seguidores dele, com todo respeito aos calvinistas. Eu já fui calvinista também, já estudei isso aí, já defendi isso aí, ok? Então, o que eu vou falar nesse vídeo deve ficar no campo argumentativo, teológico, nada de levar para o lado pessoal, ok? Mas esse vídeo do Iago, com o título Deus é o autor do pecado, além de ser um show de autocontradição, também é um retrato daquilo que a religião e a teologia humana podem fazer com o ser humano. Eu falo religião por quê? É porque o conceito que ele defende, que é o conceito calvinista, foi criado por um religioso. Um religioso que inclusive fez muitas porcarias, né, valendo-se da sua condição de líder religioso. Mas não vou entrar nesses detalhes, porque o foco aqui é outro. E a teologia que se desenvolveu a partir disso aí, ou seja, através dos primeiros seguidores de Calvino e etc., é uma teologia puramente humana, tá bom? Embora use versos da Bíblia, trechos da Bíblia, né? Mas usar trechos da Bíblia, o diabo também usou com relação a Cristo no deserto. Nos dias de hoje, muitos falsos profetas usam trechos da Bíblia, né? E a teologia calvinista, ela é bonita. Aliás, é linda, maravilhosa, é cheia de, né? Mas quando você passa pelo crivo da palavra, ela é reprovada. Eu falo isso por experiência própria. Porque quando eu lia, por exemplo, Romanos, principalmente os capítulos 8, 9, 11, eu pensava, cara, olha aí, o calvinismo está exposto. Como que algumas pessoas conseguem ler esses capítulos de Romanos e mesmo assim conseguem dizer que o calvinismo não é válido, não é bíblico? Porque se você lê através da ótica de versos isolados, se você lê através da ótica calvinista e outros fatores que eu não vou citar, você vai ser cada vez mais calvinista. Agora, quando você lê Romanos 9, por exemplo, levando em conta o contexto, o conjunto do contexto, porque uma coisa é o contexto, outra coisa é o conjunto do contexto. Então, quando você lê Romanos, capítulo 9, por exemplo, levando em conta o contexto, o conjunto do contexto e a etimologia, aí o calvinismo cai por terra. Inclusive, em um vídeo, isso deve ter uns 3 meses, eu disse que ia mostrar que Romanos capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 11 são uma criptonita para o calvinismo, detona o calvinismo. Muita gente ficou espantada, né? Muitas pessoas não concordaram. E aí no nosso curso eu fiz a exegese, mostrando o contexto, o conjunto do contexto, a etimologia, e detalhei verso por verso desses capítulos, e as pessoas entenderam. As pessoas entenderam, abriram os olhos, né? Mas enfim.
Anotei algumas coisas que o Iago disse. Não anotei tudo, porque daria para gravar uns 3 vídeos aí de 40 a 50 minutos cada um. Então eu anotei o que eu achei mais importante. Pode ser que você assista o vídeo e ache outras coisas mais importantes, né? Então eu vou estar comentando aqui. Peço ao Iago, aos seguidores dele e aos calvinistas que não levem para o lado pessoal. Em 23 segundos ele diz: acusação que pessoas fora do cristianismo fazem. E aí ele vai falar acerca dessa pergunta / acusação. E diz: como vocês podem crer no cristianismo se dentro da teologia cristã Deus seria necessariamente o criador do pecado? Eu acho que ele expôs essa narrativa de uma forma mal elaborada. Por quê? Eu nunca vi uma pessoa... Bom, eu estou falando de mim, ok? Nunca vi uma pessoa dizer assim: como vocês podem crer no cristianismo se dentro da teologia cristã Deus seria necessariamente o criador do pecado? Eu nunca vi, né? Agora, eu já vi pessoas dizendo assim: como vocês podem ser calvinistas se dentro da teologia calvinista Deus é necessariamente o autor do pecado? Porque uma coisa é a teologia cristã, outra coisa é a teologia calvinista. Uma coisa é rifle de caçar rolinha, outra coisa é bife de caçarolinha. Então nós não podemos confundir, certo? A teologia cristã, ela é puramente bíblica. Para começo de conversa, ela é não denominacional, ou seja, ela não defende interesses denominacionais, doutrinas puramente denominacionais. A teologia cristã é puramente bíblica, ok? Agora, a teologia calvinista é puramente calvinista. Pô, né? Essa teologia calvinista, obviamente, advém da Reforma Protestante, né? Então, muitas pessoas chamam essa teologia de teologia reformada, né? Então, fica aí também os meus dizeres, né? Todo respeito aí aos reformados. Não quero que vocês levem isso para o lado pessoal. Até mesmo porque eu também sou reformado. Só que eu sou reformado pela palavra, pela Bíblia, e não pela teologia calvinista. Mas, enfim, acerca do calvinismo em si, eu gravei uma playlist com 11 vídeos. Vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição desse vídeo. Mas por que algumas pessoas dizem: como vocês podem crer no cristianismo se dentro da teologia calvinista Deus seria necessariamente o criador do pecado? É justamente por decorrência desse ponto calvinista aqui. Depravação total. Ou, se você preferir, total depravação. A teologia calvinista, resumidamente falando, ensina que a partir do momento que Adão e Eva cometem o pecado, o mundo, os seres humanos, entram em total depravação. Só que a teologia calvinista também ensina que Deus é que decreta tudo, Deus é que decretou o pecado de Adão. Então, dentro da lógica, veja bem, se a depravação total vem por causa do pecado de Adão e Eva,
e Deus é quem determinou o pecado de Adão e Eva, então Deus é o autor da depravação total, consequentemente, autor do pecado. Questão de lógica. Questão de lógica. Se a depravação total existe por causa do pecado de Adão e Eva, e se foi Deus que determinou o pecado de Adão e Eva, então Deus é o autor da depravação total, consequentemente, autor do pecado. Aí os calvinistas arrumam uma forma bonita e pseudo-intelectual de fugir pela tangente. Eles dizem assim, olha, Deus determinou que acontecesse aquilo. Deus decretou antes do homem existir. Mas Adão e Eva foram culpados. Eles fizeram por livre e espontânea vontade. Aí você pergunta, mas como explicar isso aí? Aí vem a saída pela tangente. Eles dizem assim, isso é um paradoxo que a Bíblia não explica. Isso não é um paradoxo. Eu não vou explicar o que é um paradoxo aqui, porque não tem necessidade, né? Pô, me ajuda. Isso é uma autocontradição com relação à teologia calvinista. Ela mesma destrói com ela mesma. E eu acho que seria mais bonito aceitar isso aí. Eu sei que algumas pessoas estão ensinando o calvinismo há 40 anos. Já ensinaram o calvinismo para milhares de pessoas. Então essas pessoas elas ficam sem jeito de voltar atrás. Depois eu quero falar acerca de um expoente do calvinismo aqui no Brasil, ok? Não vou detalhar nesse vídeo, porque não quero alongar muito. Não estou falando do Hernandes, ok? Vou deixar bem claro. Vou falar depois a respeito de um expoente aí do calvinismo no Brasil, que pelas falas atuais dele, pelos pronunciamentos atuais dele, você já enxerga que ele mesmo já não está acreditando nisso. Mas ele é um dos ícones calvinistas no Brasil. Já ensinou o calvinismo para milhares de pessoas. Então pode ser que, por decorrência disso, ele fique sem jeito de voltar atrás, né? Mas enfim, com relação à depravação total, vocês já entenderam, né? Os calvinistas, quando são confrontados com essa argumentação que eu coloquei aqui, eles usam essa tática do paradoxo, igual a alguns neopentecostais, não quero generalizar. Quando você diz assim, fulano, neopentecostal, isso aí não tem base bíblica. Aí ele diz assim, olha, tá certo, mas isso aí faz parte dos mistérios de Deus. É mistério, né? Enfim, quem sou eu para ir contra a liberdade da pessoa, né? Eu não queria que esse vídeo tivesse mais de uma parte, mas, ao que tudo indica, anotei muitas coisas e agora que eu li a primeira, vamos para a segunda. Em 54 segundos, ele diz, vou ler devagar, tá bom? A questão é muito simples. Se existe um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é soberano, um Deus que é o autor de tudo. Se pecado existe, como é que esse pecado não é culpa de Deus? Como é que Deus pode não ser o culpado pelo pecado de Adão e Eva,
Se foi Deus que colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Isso é para você ter uma ideia. Eu já vi o Gran Conato, com todo respeito à pessoa do Gran Conato, né, que é um cara que tem uma experiência de longa data, já vi ele usando esse argumento. Se Deus não determinou, se Deus não decretou o pecado de Adão e Eva, então por que que Deus colocou todos os elementos necessários no jardim para que a queda acontecesse? Então quer dizer que se tem um bar na rua da minha casa, é porque eu tenho que ir lá encher a cara de cachaça? Eu não vou no bar para comer hóstia e lavar minhas mãos com água benta. Né? Então é o tipo de argumentação autodestrutiva. É igual o culpado quando é pego com a mão na massa e começa a tentar se justificar. Ele começa a se autocontradizer, ele começa a criar uma argumentação que destrói ele mesmo. Né? Eu não vou falar aqui nesse vídeo a respeito dos outros pontos calvinistas e outros fatores calvinistas, porque eu já gravei uma playlist com 11 vídeos, onde eu explico isso passo a passo. A questão de provar que Romanos 9, por exemplo, é a criptonita do calvinismo, eu já expliquei no curso, certo? Então aqui eu estou resumindo para ganhar tempo. Em 2 minutos e 27, o Iago diz: a Escritura atesta duas verdades, que aparentemente são contraditórias na Escritura. Primeiro, a Escritura fala de soberania. Sim, só que o calvinismo mostra uma soberania na teoria, porque na prática a soberania mostrada pelo calvinismo é uma tirania. Mas eu já expliquei isso em outro vídeo. Fala de um Deus que controla tudo na história. Olha, Deus controla a história, ok? A história da salvação, a história da redenção. Isso está no controle de Deus. A humanidade não consegue mudar isso aí. Agora, entre a criação e o julgamento, entre a criação e o recebimento da vida eterna, existe um intervalo. E nesse intervalo coisas podem acontecer. Ok? Não foi Deus que decretou que Hitler tinha que fazer o que fez. Enfim. Não vou detalhar porque também já falei disso em um outro vídeo. Um Deus que é soberano sobre tudo, que é providente, que é aquele que organiza a história e que cada poeira faz o seu caminho no ar, porque Deus assim preordenou desde antes da fundação do mundo. Tá vendo? A teologia calvinista não é bonita. É linda, é maravilhosa. Só que existe uma diferença entre a teoria e a prática. Uma coisa é falar bonito, outra coisa é pegar isso e passar pelo crivo da palavra. Essa questão de pré-ordenou desde antes da fundação do mundo nos remete a esse ponto calvinista, que é a eleição incondicional. Todos já conhecem. Não vou detalhar demais aqui essa questão da eleição incondicional, porque eu sei que todos já conhecem, né? Esse ponto diz que Deus predestinou pessoas ao céu e outras pessoas exclusivamente ao inferno antes dessas pessoas nascerem. E um versículo usado de forma isolada está em Romanos, quando fala de Esaú e Jacó.
Aí você parte para o conjunto do contexto e para a etimologia, você vai ver a questão de Israel e Edom, eu não vou entrar em detalhes. Mas essa pseudo-argumentação vem por decorrência desse ponto. Ou seja, nós temos um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, segundo o livro de Ezequiel, né? Nós temos um Deus que quer que todos se salvem, segundo a carta de Paulo a Timóteo, né? E esse mesmo Deus produz seres humanos exclusivamente ao inferno, certo? Essas pessoas de forma alguma vão alcançar a salvação. Aí a pessoa pode dizer, se a vontade de Deus é que todos se salvem, então por que nem todos irão se salvar? É porque a Bíblia diz, Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, existe essa cláusula, não é para todos serem salvos, mas para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não morreu na cruz para criar um sistema soteriológico universalista. Eu também já falei disso aí em outros vídeos, no plural, certo? Então não vou detalhar. Mas vem por decorrência dessa eleição incondicional, né? Onde existe um Deus que não tem prazer na morte do ímpio, um Deus que deseja que todos os homens se salvem e que mesmo assim produz indivíduos exclusivos ao inferno, né? Daí o calvinista pode dizer assim, mas se a eleição não é incondicional, então o ser humano pode alcançar a salvação por méritos próprios? Não. Deus é o início e o fim. O canetão já está falhando aqui. Deus, através do sacrifício de Cristo, que foi imolado desde a fundação do mundo, colocou a salvação ao alcance de todos. Quando o ser humano aceita o convite da graça e começa a agir de acordo com esse convite, Deus vem e conclui o processo. Então Deus é o início, Deus é o fim. Ok? Ele é o alfa, ele é o ômega. Eu vou exemplificar de uma forma mais simples. Se você vê um pedinte na estrada e você doa uma quantia em dinheiro para esse pedinte, o mérito não é dele que aceitou. Ok? Acesse a playlist. Você vai ver eu explicando isso de uma forma mais detalhada, né? Mais extensa. Aqui eu estou resumindo, nós já estamos aí com 23 minutos, né? Em 3 minutos e 3 segundos, o Iago diz: nós somos seres conscientes que tomam suas decisões sem serem controlados para fazerem isso. Como essas duas coisas se relacionam? Aí ele faz essa pergunta, né? Usando a pseudo-argumentação, a saída pela tangente do paradoxo, né? São duas verdades que aparecem na Escritura e duas verdades que a Escritura trata como mistério, como paradoxo. Isso é a fala dele. E isso aqui não está na Bíblia dessa forma, não está no contexto. Pode ser que através de algum versículo isolado, alguma ocasião isolada, como tentam fazer com Faraó, com Judas, confundindo predestinação com intervenção casual, pode ser que eles consigam provar isso aqui. Mas dentro do contexto, jamais. Ok? Me perdi aqui, deixa eu ver onde eu parei. Sim. Que a Escritura constantemente ensina, mas que não está preocupada em lidar com os conflitos lógicos que isso pode trazer. Olha
a saída pela tangente que ele usa na fala dele, né? É um dos temas bíblicos que deve nos levar a abaixar a cabeça para a revelação. Ou seja, eles criam uma argumentação autodestrutiva, autocontraditória, são questionados, ficam sem respostas e dizem que nós temos que baixar a cabeça para a revelação. Não estou dizendo que nós não temos que abaixar a cabeça para algumas coisas com relação à Bíblia, não é isso. Mas se a Bíblia traz uma lógica, por que eles tentam pegar essa lógica, fragmentar essa lógica, colocar essa lógica para se tornar uma ilógica e depois usam esse argumento do paradoxo? Isso é... Vamos lá. Eu não vou saber explicar como essas duas coisas funcionam juntas. Palavras do Iago. Mas é uma verdade que é pregada na Escritura, segundo ele, ou segundo a Bíblia dele, ou segundo alguma passagem isolada que porventura ele pode pegar e tentar usar. Mas perante o contexto, perante o conjunto do contexto e perante a etimologia, não tem base bíblica. Essa questão de dizer que Deus decretou a queda, mas a culpa foi de Adão. Deus decretou tudo o que acontece, inclusive as mazelas, mas a culpa é de quem fez. Isso aí não é um paradoxo, é uma mentira calvinista, tá bom? Com todo respeito à pessoa dos calvinistas. Eu não estou falando contra pessoas, eu estou falando de doutrina. E eu também já fui calvinista, certo? Já estudei isso aqui, já defendi isso aqui. Não foi fácil para abandonar essa doutrina, ok? Ele também fala, aqui eu não marquei o tempo, mas é depois de 3 minutos e 33 segundos. Não marquei com exatidão. Ele fala assim: Deus ordena os acontecimentos da história de determinada forma que ele não é o responsável moral pelas decisões que os seres humanos tomam. Olha, Deus organiza o rumo final da história. Deus organiza do sentido da criação até o julgamento. Ou seja, pessoas vão nascer, pessoas vão fazer o mal, ou vão fazer o bem, ou vão fazer os dois. Enfim, pessoas vão se arrepender, pessoas vão se converter, pessoas não vão se arrepender, pessoas não vão se converter, e algumas vão para o céu, outras vão para o inferno. Então isso aí já está decretado. Agora, os pormenores que irão acontecer nesse intervalo é responsabilidade do homem. Por isso que nós vamos ser julgados. Eu não posso ser julgado por algo que eu fiz por decorrência de uma pré-programação. Eu não posso ser julgado por decorrência de algo que eu fiz por decorrência de um decreto divino que foi feito antes que eu viesse ao mundo. Questão de lógica e não de paradoxo. Esse paradoxo só existe na doutrina calvinista, que com o passar do tempo foi refutada, viu-se em autocontradição, viu-se em autodestruição, e inventou aí essa questão do paradoxo para sair pela tangente, ok? Em 4 minutos e 3 segundos ele diz: ele não participa do pecado, ele não age de acordo com o pecado, ainda que ele pré-ordene a existência do pecado. E aí ele faz a pergunta: Iago, como isso funciona?
Ele se auto-perguntando. E ele responde: eu não sei, mas é isso que a Escritura prega. A Bíblia dele. Dentro da ótica calvinista dele. Dentro dos contextos isolados que ele usa. A minha Bíblia não prega isso aqui. De forma alguma. Porque eu estou lendo dentro do contexto, do conjunto do contexto, da exegese, da hermenêutica, da etimologia. Então a minha Bíblia não prega isso aqui. Ok? Com todo respeito aí ao Iago, aos seguidores dele, já falei, espero que não levem para o lado pessoal. Tá bom? Veja bem, ele não participa do pecado. Ele não age de acordo com o pecado. Ainda que ele pré-ordene a existência do pecado. Aí depois vem aquela de paradoxo, né? Tá certo. Certo. Pessoal, nós já estamos com 30 minutos. Pode ser que o cartão de memória fique cheio e o vídeo corte. E aí eu gravo uma segunda parte. Ainda tem algumas coisas aqui para ler. Certo? E olha que eu não anotei tudo que eu vi de errado. Certo? 4 minutos e 18 segundos o Iago diz: Deus não é participante moral das más escolhas que ele mesmo pré-ordena. Pode uma coisa dessa? Então ele está dizendo que existem más escolhas. Essas más escolhas são determinadas por Deus, você não fez. É de livre e espontânea vontade. Isso foi um decreto. Porque ele está dizendo que existem más escolhas. E depois ele diz que Deus é que pré-ordena essas más escolhas. E aí ele diz que Deus não é participante. Isso é para você ver que a teologia calvinista é autodestrutiva. É igual a questão que eu disse. O cara é pego com a mão na massa, fazendo coisa errada, e aí ele quer tentar se justificar. E aí ele começa a entrar em contradição. Ele começa a lançar uma argumentação que destrói a ele mesmo. Sabe? Eu falo isso, modéstia à parte, com conhecimento de causa. Porque eu já estudei o calvinismo, tanto o supra quanto o infra, já estudei as institutas, já defendi isso aí, tá bom? Eu vou passar para o próximo ponto. Em 4 minutos e 51, ele diz: constantemente a Escritura fala de Deus pré-ordenando situações de pecado. Deus determinando a existência de pecados. Amigo, Deus usa o pecado de algumas pessoas, Deus usa determinadas situações de tragédias, Deus usa algumas ocasiões de traição para que essas situações corroborem com o plano final dele. Isso não quer dizer que ele programou aquela desgraça, aquela tragédia, aquela traição, etc. Existe uma diferença de intervenção casual e predestinação cabal. Pelo amor de Deus, vou ler de novo para você ter uma ideia mais ampla. Deus não é participante moral das más escolhas que ele mesmo pré-ordena. Calvinismo, né? Vamos lá, em 4:51 ele diz, nós já estamos com 34 minutos, eu acho que esse vai ser o vídeo mais longo aberto já postado aqui no canal. Existem videoaulas do nosso curso aqui no canal que tem mais de 50 minutos, mas vídeos públicos eu acho que esse vai ser o mais longo.
Em 4:51, aliás, perdão, em 9 minutos e 49, sobre o pecado de Adão, o Iago diz: Deus, como alguém soberano e providente, organizou a história para que isso acontecesse. Ele está falando do pecado de Adão e Eva, tá bom? Mas Deus não criou o pecado de forma direta. Ou seja, Deus decretou a desobediência de Adão, Deus decretou o pecado de Adão, Deus decretou a queda de Adão e Eva, mas Deus não criou o pecado de forma direta. Contraditório? Não, segundo eles isso é um paradoxo. Nós temos que curvar perante a revelação. Não estou dizendo que não existam revelações que ainda não estão ao nosso alcance, porque a Bíblia traz revelações progressivas e o progresso com relação a algumas profecias ainda não alcançou nossos dias, por exemplo, as 2 testemunhas do Apocalipse citadas no capítulo 11. Mas isso aí é um outro assunto. Em 10 minutos e 26, sobre Satanás, o Iago diz: o pecado surgiu com a criação de Satanás, não fora daquilo que Deus determinou. Ou seja, Deus também determinou que Satanás se rebelasse. Depois eu vou gravar um vídeo acerca de Satanás, a visão que a religião traz acerca do diabo, enfim. Vou começar de novo a leitura. O pecado surgiu com a criação de Satanás, não fora daquilo que Deus determinou, mas foi um ato livre de Satanás. Olha, para você ter uma ideia, o Iago falando a respeito de Satanás. Ele diz que o pecado surgiu com a criação de Satanás e que Deus determinou, mas o que Satanás fez foi de livre e espontânea vontade. Ele vai dizer que é paradoxo. Eu chamo isso de contradição e não vou adjetivar de outras formas. Pessoal, já estamos encerrando, ok? Já estamos encerrando, em 12 minutos... Aliás, não marquei aqui o tempo. Mas ele diz, a última fala, usando aí o livro de Isaías, ele vai falar daquela passagem onde fala que Deus criou o mal, Deus cria o mal. E aí ele dá uma interpretação um tanto quanto diferente para essa passagem. Porém, ele pode estar parafraseando, ele pode estar contextualizando com outras ocasiões avulsas, ele não deixou isso aí claro. Então não tem como eu dar um veredicto acerca de algo que ele não deixou claro. Não sou vidente, Mas essa passagem fala de um mal, não na condição do incentivo moral maléfico, mas fala de um mal punitivo. Ou seja, você é livre. Você quer matar, você quer destruir, você quer enganar, ok. Mas você vai pagar por isso, através desse mal punitivo, que foi criado por Deus, que nós conhecemos como inferno, lago de fogo. Na aula a respeito da escatologia, eu vou falar mais a respeito disso. Peço perdão pelo vídeo tão longo assim, certo? Pessoal, se inscrevam no nosso curso bíblico de teologia não denominacional, ministrado por mim. Não tem taxa de inscrição. A nova turma vai ter início em janeiro de 2019. No momento nós não temos vagas. Mas você pode fazer parte dessa nova turma que vai ter início em janeiro de 2019. Certo? É um curso dividido em módulos, total de 7 módulos, 7 aulas por módulo. Nós vamos lançar 4 aulas por mês.
Cada aula vai custar apenas R$15 para quem se inscrever até o dia 21 desse mês de novembro de 2018. Que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Os detalhes para você se inscrever no curso na descrição desse vídeo. Obrigado por tudo. Até a próxima.